Pessoal, ó, momento importante aqui de a gente prestar atenção. Primeiro, em algumas situações, identificar para onde foi a variação da quantidade de movimento de um corpo é bem fácil. Por exemplo, eu tenho aqui o corpinho, ele tem massa de 2 kg, eu gostei daquela massa do problema, e velocidade de 10 metros por segundo. E de repente esse corpo passa a ter velocidade de 15 metros por segundo e ele continuou com a mesma massa, como é normal. E aí, para onde aponta a variação da quantidade de movimento deste corpo? Aponta com o dedinho, deixa eu ver. É para lá, né? Vamos ver se é para lá mesmo? Qual é o vetor quantidade de movimento final? O vetor quantidade de movimento final, 2 vezes 15, 30 kg metros por segundo. E já que a velocidade é para lá, a quantidade de movimento é para lá. Então este é o vetor quantidade de movimento final. Esse vetor quantidade de movimento inicial é de módulo 20 kg metro por segundo, não é isso? E aponta para lá também. Concorda comigo? E quando a gente quer calcular o impulso, a gente faz a variação da quantidade de movimento, certo? Mas eu tinha pedido para vocês mesmo, era a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E o vetor menos, né, é apontando para o outro lado. Concorda comigo? Então esse vetor mede 30, esse vetor mede 20. Para onde aponta o vetor resultante? Para a direita. E vale quanto? 10. Então a galera que apontou com o dedinho para lá, estava certa, né? A quantidade de movimento aumentou para lá, então ela variou para lá. Lógico, né? Certo? Bem light. Bom, se esse corpo para, V igual a 0, para onde variou a quantidade de movimento? Para lá, né? Porque se eu vou fazer final, é 0, menos inicial. Como a final é 0, menos a inicial dá para o sentido oposto. Lógico, se o cara parou, alguém aplicou impulso no sentido oposto. A variação da quantidade de movimento foi no sentido oposto do original. Tranquilo? E teve aquela questãozinha que caiu na tarefa anterior, em que a quantidade de movimento, uma apontava, por exemplo, para lá, e valia 30 kg metro por segundo, e depois da bolinha ter recebido uma pancada, a quantidade de movimento dela fica para baixo, valendo 40 kg metro por segundo. E aí eu pergunto, para onde aponta a variação da quantidade de movimento? Pode pensar um pouquinho, pode até rabiscar isso se tu quiser. Para onde será que aponta? Quase 45 graus, parabéns, se eles fossem iguais, né? Certo? Certo? De qualquer maneira, o teu raciocínio está quase perfeito, só falta corrigir um detalhezinho. Como é que a gente faz variação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento? Quem é a final? Pela história que eu contei, né? Era assim, passou a ser assim. Esta é a final. Então o vetor final eu não mudo. Certo? 40 para baixo. Menos a inicial. E isso, ó. A galerinha tá fazendo com o dedinho para lá, né? Se esse era o mais, o menos é para lá, né? Certo? E aí como é que acha o resultante? Sai do primeiro e vai até a extremidade do último. E já que é 30 e 40, quanto vale a hipotenusa? Isso, 3, 4, 5, né? Então não precisaria nem fazer o Pitágoras ali, porque a gente já sabe a resposta. Ou seja, ó, foi pra lá a variação da quantidade de movimento. Faz sentido, né, gente? Tu concorda que se o cara tava indo pra lá e parou de ir, é porque fez força assim, não é? Se ele não tava descendo e começou a descer, é porque fez força assado. Se tem uma força pra lá e uma força pra lá, não é a mesma coisa que uma força assim? Né? Então dava de intuir que ele recebeu uma pancada assim, ó, pá, a bola vinha de lá, o cara foi lá e pá, certo? Cortou para baixo, né? Então, ó, a variação da quantidade de movimento é algo vetorial, e é o vetor final menos o vetor, e o menos significa inverter o vetor de lado, que nem lá no começo do ano. Tá? Então, antes de avançar para o novo, eu queria reforçar esse aspecto, que é um aspecto delicado de lembrar. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então calcular a variação dela, quando não está alinhado, né, quando não está em linha reta, é bem perigoso, ó, bem perigoso. Show de bola. Agora sim, já sabemos que em sistemas isolados a quantidade de movimento se conserva e fica fácil resolver o probleminha geralmente, ó. Só que tu vê, né, o que aconteceu de especial nesse último problema? Os corpos ficaram
grudados. Os corpos adquiriram a mesma. Só que se os corpos se separassem, tu concorda que na equação eu não ia poder somar os V's, né? Ia ficar velocidades diferentes. Um ia ser VA, outro ia ser... Eu ia ter duas incógnitas e uma equação. Seria o suficiente para resolver o problema? Não, porque na matemática a gente sabe que para poder achar duas incógnitas eu preciso de duas equações. Fazer um sisteminha, isola numa? Né, o método talvez mais famoso, mais confiante, né, do que dá mais confiança para o aluno é o método da substituição, geralmente. Então eu vou precisar te mostrar uma outra ideia para a gente poder fazer essa segunda equação e matar problemas onde os corpos não grudam. Onde os corpos grudam a gente já sabe fazer. Bom, o que eu vou precisar te mostrar, chama-se coeficiente de elasticidade. Ou coeficiente, de restituição. Que tem a ver com a elasticidade dos corpos que se chocaram. Esse coeficientezinho, pessoal, é o número mágico que vai nos permitir calcular o que acontece quando corpos se chocam e não se grudam, por exemplo, como agora, o giz e o quadro, certo? Bom, o que é o coeficiente de restituição? Para calcular o coeficiente de restituição, tu tem que entender como é que se processa as fases de um choque, as fases de uma colisão. Fases de uma colisão. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Quando dois corpos vão se chocar, antes deles se chocar tem que ter uma aproximação, né? Eles têm que se aproximar antes de bater, né? Ninguém bate sem antes se aproximar, né? Então tem uma fase chamada aproximação. Logo depois da aproximação vai haver o contato entre os corpos. Depois do contato eles começam a deformar. Concorda comigo? A supercâmera que o diga, né? Quem já viu aquele programinha da supercâmera percebe como é incrível a deformação dos objetos. Uma bolinha de golfe, que é um objeto duro, né? Para quem já pegou uma na mão. O taco de golfe, que é metal maciço. Na hora da pancada, cara, fica algo absolutamente deformado. Tanto a bolinha quanto a ponta do taco. E aos olhos aquilo ali é instantâneo e fica absolutamente invisível. Logo depois da deformação, tem justamente o processo que nos interessa e que nós vamos medir com esse coeficiente. Tem a restituição, que é quando os corpos retornam ao formato original, ou quase, né? Certo? Porque sempre sobra uma deformaçãozinha permanente, né? Esse processo aqui que é importante. Restituição. E depois da restituição, eventualmente pode ter o processo de afastamento. E os corpos diminuem, né, professor? Não, querido, é o efeito da distância. A câmera pega de um ângulo que parece estar diminuindo. Mas são corpos idênticos, ó. A galera mais de próximo pode confirmar, né, que está idêntico, né, Lu? Olha só. Certo? Obrigado, querida. Então, ó, restituição e depois afastamento. Vocês me perdoem, tá, gente? Às vezes passa a gota portuguesa e eu fico meio retardado. Afastamento. Todo mundo tem um pouquinho de sangue português, né? E aí quando a gota portuguesa passa pelo cérebro, o cara faz uma cagada. Me perdoa, desculpa. Então, ó, fases. As fases são essas. Tu concorda que é tudo muito intuitivo? Para poder se chocar, para poder bater um corpo no outro, tem que aproximar. Não precisa tá indo um contra o outro, né? Pode estar esse mais rápido perseguindo esse, né? Certo? Depois tem que haver o contato. Logo depois que entra em contato, eles vão se deformando. Isso é milésimos de segundo, às vezes menos, né? Se deformam. Depois que se deformou, se não for feito de geleca, né? Se for feito de amoeba, se não for papel molhado no teto do banheiro. Vocês conhecem isso? Tem gente que, né, tem problema na infância, sei lá, né? E aí pega o papel, molha o papel e bluf, no teto do banheiro. Legal. É impressionante, é incrível, né, cara? O ser humano é um bicho absurdo. Aí, olha só. Depois que se deformou, se não for papel molhado no teto do banheiro, se não for a moeba, a coisa volta para a posição original, né? Certo? E aí, se voltou à posição original, sobra um certo embalo ali, uma certa inércia que permite o afastamento. O segredo desse númerozinho que eu vou te ensinar a calcular logo após o recreio é que ele vai determinar o quanto esse objeto é capaz de se afastar, de se reconstituir, de voltar à posição original.
E um dos objetos que melhor fazem isso são os que melhor quicam, né? Certo? O que seria a bolinha com o coeficiente de restituição perfeito? Seria aquela bolinha que tu solta ela e ela fica ficando para sempre, né? A uma mesma altura, sem fazer barulho, porque senão ela ia perder energia. Certo? A bolinha perfeita ela não faz barulho quando ela quica. Certo? Concorda? Existe essa bolinha? Não, né? Na prática essa bolinha absolutamente não existe. Até porque, mesmo que a bolinha fosse perfeita, o ar ali em volta e até atrito, né? Ela ia começar a perder energia. Certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com o coeficiente de restituição.